Fala, meus nobres amigos, conforme o prometido, né? Já estão habituados aí às nossas lives nas terças e quintas-feiras às 19h01. Hoje sem convidados aqui, mas trazendo um update a respeito do mercado do NPK, que segue sendo um dos fatores principais aí e assume um papel de ator principal realmente, né? Em toda a questão da cadeia dos insumos, e não podemos deixar de falar a respeito da geopolítica, né? Obviamente que todos os impasses lá, o grande centro das atenções continua sendo o Oriente Médio, onde a questão do petróleo, gás natural, né, e a passagem dos fertilizantes pelo Estreito de Hormuz acaba sendo o principal fator aí precificador dos últimos dias. O que nós temos, né, uma elevação gigantesca na questão dos preços, principalmente porque se tratando de Estreito de Hormuz, né, a gente sempre fala aqui que 40% de toda a ureia entrante no Brasil passa pelo Estreito de Hormuz ou vem de origem, né, dos países, principalmente lá do Golfo Árabe. Então acabam compondo um número bastante significativo, e a ureia hoje segue, né, um papel bastante relevante, onde os preços acabaram subindo cerca de 50% aí desde o início de todos os conflitos. O mercado entende que hoje o risco não está apenas no preço, né? Está no transit time realmente, né? Então, quando a gente considera Oriente Médio ou as origens lá asiáticas, né, a gente fala de 25 a 35 dias só do transit time. Então, esse produto pronto, embarcado já dentro do navio, a partir do momento em que o navio dá a partida, em torno de 25 a 35 dias até chegar aqui em território brasileiro. E essa disponibilidade, e principalmente a nossa capacidade logística aqui, né, nos portos brasileiros, considerando que Paranaguá é o principal porto de fertilizantes do Brasil, onde 60%, mais de 60% do fertilizante entrante está destinado aqui para os portos do sul, então acaba concentrando muito, né, e a gente acaba tendo um gargalo logístico. Os riscos da alerta, né, então escalada geopolítica, que a gente sabe que está longe de ser regularizado ou de que o Trump se acerte com os iranianos lá, né, então a gente vê dia após dia que um envia uma carta, outro envia outra, e acabam não se acertando nessa questão desse jogo político vivido nos últimos dias. As restrições de navegação, né, obviamente que inflacionário não só pelo custo do petróleo, né, combustível para os navios, de certa forma, né, para essas embarcações, mas também o que a gente vê é justamente a questão do seguro marítimo, onde sofreu uma inflação gigantesca nos últimos dias, né, chegando a 115% em relação ao que vinha sendo praticado nos últimos meses. E o principal impacto do custo, né, é nesse abastecimento global, uma vez que o Hormuz está fechado, né, nós tínhamos aí um histórico diário de cerca de 140 a 150 navios por dia, hoje passam 3 navios, ou seja, praticamente nulo essa passagem, e isso afeta de maneira geral o abastecimento global desses fertilizantes, né. A gente viu essa semana aí um dos principais produtores de fosfatados, né, que era o CEO da Mosaic, falando a respeito possivelmente não teremos fosfatados para atender toda a cadeia global, e isso faz com que os preços acelerem realmente, né, e que ocorra uma corrida contra o tempo para garantir esses fertilizantes. A questão, né, o produtor brasileiro continua enfrentando os desafios muito importantes, porque além de hoje um crédito muito mais escasso e muito mais caro, ele precisa correr para garantir abastecimento realmente. Do complexo dos nitrogenados, né, dividindo no NPK, a ureia segue sustentando no mercado internacional, apesar de momentos pontuais de realização que nós tivemos na semana passada, principalmente, né, até eu cheguei a comentar aqui, que a grande maioria das empresas comerciantes aqui no nosso território brasileiro recuaram em torno de 40, 50 dólares na tonelada de fertilizante já no FOB aqui, né, o que a gente via muito em Paranaguá e São Francisco, justamente pelo período de sazonalidade, onde os produtores, né, estão
optando por outras fontes ou diminuindo essa compra, ou de maneira global realmente hoje não se tem uma demanda tão grande por ureia, ao contrário do mercado brasileiro, que é altamente demandado principalmente com as culturas de verão, aí, se olharmos principalmente para milho e feijão. O que o mercado continua monitorando, né, é o Irã, obviamente, é o epicentro de todos os acontecimentos dos últimos dias. A Rússia, né, que também, querendo ou não, é um excelente e um grande fornecedor aqui para o mercado brasileiro, e a China, obviamente, que acaba controlando tanto, não só do ponto de vista dos insumos, né, e principalmente das informações, então com relação a estoques e também a questão da produção. Qualquer restrição logística ou exportadora dessas origens acaba acelerando novamente os preços. Então a gente vive numa bomba relógio, né? Realmente, como dizia o slogan da Band News, né? A cada 20 minutos tudo pode mudar. E realmente é o que a gente tem vivido aí nos últimos dias, onde os fertilizantes estão muito sensíveis a toda e qualquer mudança dentro desse mercado. Com relação aos fosfatados, né? Então os fosfatados continuam sendo hoje o ponto mais sensível do complexo NPK, porque a ureia a gente já vinha monitorando, né? Está muito relacionada à questão do uso do petróleo, principalmente do gás natural, sendo o principal insumo para a produção dessa grande matéria-prima, mas os fosfatados a gente vê que tem um fator secundário e que acaba muitas vezes sendo o fator primário desse incremento de preços muito mais firmes e escassez de oferta desse produto, que é a questão do enxofre, né, que quadriplicou o preço em questão de 2 meses. Então, que nós vimos cotando aí a tonelada de enxofre a $250, hoje nós encontramos esse mesmo enxofre na casa quase dos $1.000 no CFR, o que faz a inflação ocorrer gigantescamente por conta da necessidade, né? Nós precisamos do enxofre para compor e fazer o ácido sulfúrico e ataque a rochas fosfóricas. Então o mercado já começa a discutir não apenas preço, mas a disponibilidade física, que é justamente o que nós vemos ontem no pronunciamento do CEO da Mosaic, falando a respeito de que nós não teremos fertilizantes fosfatados para atender todo esse mercado, toda a demanda do mercado. O Brasil segue altamente dependente, né? Nós falamos sempre aqui que a dependência brasileira de fertilizantes de origem internacional é passando dos 87%, então realmente nós não temos muitas alternativas a que recorrer, senão o mercado internacional, e os produtores brasileiros ainda estão descobertos, então não tomaram posição, talvez aguardando o melhor momento, e hoje, né, já se tornou um jargão aqui da nossa página que o fertilizante mais caro realmente é aquele que não chega na lavoura. Então fica nosso alerta para que o produtor se programe e acabe tomando posição, porque ainda há janela hábil para chegar aqui e ser utilizado agronomicamente viável, né, para estar utilizando nos plantios de verão da próxima safra. E com relação ao mercado de potássio, né, relativamente mais estável frente aos nitrogenados e fosfatados, mas obviamente que a questão câmbio e principalmente o transporte, né, ou seja, a questão logística e também o seguro marítimo acaba inflacionando o preço. E ao contrário, né, do que a gente enfrenta ali com os impasses do Oriente Médio, ele vem basicamente Rússia, Bielorrússia e Canadá. Então enfrenta uma outra rota muito mais tranquila para chegar daqui, mas isso não significa que os seguros marítimos não estejam elevados e também o custo do combustível, né, para as embarcações para trazer esse produto até o Brasil. Então o mercado monitora também possíveis mudanças comerciais internacionais e questões geopolíticas envolvendo especialmente os exportadores do leste europeu, que seria basicamente ali a questão da Rússia e Bielorrússia realmente aqui para o mercado brasileiro. É uma estabilidade relativa, mas ainda com riscos que limitam a quedas mais expressivas. Então o que a gente acredita que no próximo, né, no segundo semestre ainda a gente vai enfrentar preços muito firmes no complexo dos potássios. E o que a gente traz, né, para o produtor brasileiro é justamente que é a questão da programação. O mercado já precifica, né, principalmente a questão da disponibilidade, logística e o timing de compra, porque a cada dia que passa essa janela se encurta. Então o fertilizante fechado hoje ele tem um horizonte de cerca de 90 dias entre a produção ou extração desse produto, beneficiamento, colocar dentro do navio, o navio cruzar os oceanos e chegar até o porto brasileiro, enfrentar a demurragem e depois da demurragem ainda colocar em cima dos caminhões e chegar até o interior. Então nós acreditamos que o produtor está com a janela muito espremida.
e deve sim nos próximos dias, talvez dentro dessa semana, tomar posição no que deva fazer no para garantir a próxima safra, né? Obviamente que a questão, né, de uma valorização aí através das commodities, né, soja, milho e trigo, tenha dado uma aquecida dentro do mercado, e o que nós vemos hoje é que o câmbio facilita muito essa questão da compra, principalmente o fertilizante, porque ele é dolarizado a partir do momento que nós temos câmbios abaixo de R$5, né, o dólar cotado abaixo de R$5 acaba facilitando essa conta aí do produtor. Mas nós vivemos em um país continental, onde todas as distâncias são muito quilométricas. Basicamente a nossa logística, os nossos modais logísticos não se comunicam, então chega através dos portos. Dos portos a gente encaminha basicamente tudo em transporte rodoviário, né? Temos muita pouca malha viária que acabaria sendo muito eficiente nessa distribuição dos fertilizantes, então o produtor não se prolongue, porque dificilmente nos próximos dias encontrará condições muito fora da curva do que a gente está vendo, né? O mercado já precifica essa questão justamente da disponibilidade dos produtos, e o que nós vemos para os próximos dias é mais instabilidade realmente acerca do complexo do NPK. Beleza? Em rápidas palavras, trazendo para vocês aí as atualizações do mercado e do complexo do NPK. Meu nome é Naim, nos vemos aqui na nossa página do Grupo Góis. Um forte abraço.